Olá, eu sou Ana Paula Damasio e convido a você a acompanhar uma discussão muito importante. Olá Ana, olá você que nos assiste, eu sou o Rodrigo Pereira e no programa de hoje nós vamos falar de um tema sério e que gera polêmica. A violência contra a mulher. E se engana quem pensa que a violência é só agressão física. Existem ao menos 8 tipos de violência. Em 2013, quase 3 mil mulheres registraram algum tipo de queixa de violência só aqui em Joinville. Apesar dos números, existem ações que buscam atendimento e aconselhamento a estas vítimas. Violência contra a mulher. Este é o tema do programa Alô Joinville. Para falar sobre a violência contra a mulher e esclarecer dúvidas, nós trouxemos convidados que atuam na causa. Participa conosco a assessora jurídica do Centro de Direitos Humanos, Maria da Graça Braz, Cíntia Pinto da Luz. Ela é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB em Joinville e militante na luta dos direitos das mulheres. Ela também participa do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, Cíntia. Boa noite e obrigada pelo convite. Está aqui conosco também o delegado da Polícia Civil, Felipe Lessoar Fuentes, que hoje está atuando na Divisão de Investigação Criminal, mas atuou por 2 anos na Delegacia da Mulher e tem toda uma trajetória de luta em favor da causa. Boa noite, delegado. Boa noite, obrigado pelo convite também. Delegado, quando a gente fala de violência contra a mulher, vem na nossa mente a imagem de uma pessoa sendo agredida. Mas violência contra a mulher não é só agressão física, é isso? A violência contra a mulher, ela é física, ela é psicológica, ela é verbal e patrimonial, né? O que a gente vê mais comum são crimes de ameaça e lesão corporal, são o que mais se verifica, mas existem uma série de outras condutas que o homem agressor acaba fazendo, que podem configurar crimes. A violência psicológica é muito grande, às vezes deixa uma sequela talvez mais duradoura do que a própria violência física, né? E também existe uma violência patrimonial. Hoje nós estamos vendo o homem destrói as coisas da mulher, inutiliza documentos, fotografias da vida que aquela mulher tinha da infância, da adolescência. A gente tem visto vários casos assim, onde a violência vai para outro campo, vamos dizer assim. Delegado, a maioria das mulheres não denunciam por medo do agressor. A mulher tem algum tipo de proteção? A nossa orientação sempre é que denuncie da forma que conseguir fazer. Algumas mulheres vão à delegacia e contam e se posicionam de uma forma bem definida, independente se o companheiro vai achar ruim ou bom, ou se é o atual companheiro ou se é um ex. Outras mulheres acabam fazendo denúncia ou por telefone, ou alguém faz a denúncia por elas, né? Toda denúncia é válida. Claro que para nós, polícia, se a própria vítima, isso qualquer delito, se a própria vítima nos procura e ela trava contato com a gente e esclarece a situação e se posiciona, acaba sendo melhor, mais rápido. Hoje existem providências que são feitas na delegacia como requerimento das medidas protetivas, que é necessário que essa vítima esteja ali presente, né? É o ideal, mas mesmo em situações em que a vítima não está presente, outras pessoas fazem essa denúncia e a gente faz esse registro e procura dentro da melhor maneira averiguar, apurar esse caso. Claro que no final, a gente fala no final, sempre a vontade da vítima é o que tem mais importância. Embora a gente possa, hoje nós temos alguns processos que a ação continua mesmo que a mulher desista. No caso de lesão corporal, fica chamada ação pública incondicionada, né, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Mas aí fica um choque, como nós vamos proteger uma mulher contra a vontade dela, às vezes isso vai prejudicar o relacionamento. Tem uma série de aspectos aí para se ver. Porque antigamente, por mais que ela fizesse uma denúncia, não importa qual fosse, se ela retirasse a queixa, estava retirado o processo. Acabava. Com exceção de crimes que se configurasse, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Porque a lesão corporal, às vezes, isso pode, se a intenção dele era matar essa mulher, se ele não conseguiu, fica no homicídio tentado, a tentativa de homicídio. Aí isso independe da vontade da vítima. Mas o maior número de crimes é ameaça e lesão corporal. E esses sempre foram condicionados à representação da vítima,
Então isso que constrangia a mulher, ter que procurar, assinar um documento representando contra aquele companheiro, ex-companheiro, irmão, pai, que fosse. Né? Isso às vezes impedia que o processo fluísse. E qual que é o principal motivo delas não denunciarem? Bom, a gente também se coloca numa situação, às vezes não posso eu sempre ter certeza e avaliar perfeitamente a condição de outras pessoas. Mas existe uma situação de medo, mas também existe uma situação de dependência, dependência seja psicológica ou às vezes financeira, principalmente das mulheres que têm filhos, né? Um casal que tem filhos em comum e a mulher fica receosa de causar um problema maior para esse companheiro ou ex-companheiro que se reflita talvez nos filhos, financeiramente, por exemplo. Já aconteceu de mulheres, elas depois da denúncia feita, elas mesmas procurarem um advogado, pagarem esse advogado para auxiliar esse agressor, né? Que a situação do casal se modificou, só que o processo a gente continuou fazendo. Vocês veem muito disso no CDH também, né, Cíntia? Sim, a sociedade ainda é muito machista, muito preconceituosa, né? Nós ainda temos incutido de uma forma geral aquela situação de que a mulher é uma propriedade do homem. E, de fato, as instituições e a sociedade, de uma forma geral, protegem essa cultura, que, evidentemente, é totalmente errônea, né? E é isso que ajuda a trazer a impunidade, ajuda a fazer com que a mulher não tenha coragem para lutar para se livrar dessa situação de violência, né? O delegado enfocou um aspecto que é a questão familiar, que é muito difícil, de fato, da mulher ter a coragem para se livrar da violência, mas também é um aspecto da precariedade da rede de atendimento à mulher. Nós não temos, por exemplo, uma delegacia de fato especializada unicamente no atendimento à mulher vítima de violência. Na verdade, em virtude da falta de prioridade de política pública para a mulher, o Estado acaba fazendo com que se atenda a mulher juntamente com a problemática do idoso, da criança adolescente, da pessoa com necessidade especial, e evidentemente isso faz com que o atendimento especializado fique prejudicado. Certo. Nosso primeiro bloco está acabando, não sai daí, nós voltamos já. Leve a vida com bom humor. Edição limitada de Páscoa. E nós estamos de volta com o Alô Joinville, que hoje está falando sobre a violência contra a mulher. Cíntia, faz 8 anos que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. E isso representa um avanço na legislação do nosso país. Como que a lei pune o agressor? Apesar da lei existir e ter provocado um alto índice ou alto nível de conscientização da sociedade com relação ao tema,
ela ainda não traz a eficácia que a gente gostaria, né? O olhar, principalmente pelos órgãos do judiciário, da magistratura, inclusive até das polícias, ainda é muito incipiente no sentido de ter mecanismos para fazer com que o agressor de fato seja punido. Veja um detalhe: a Lei Maria da Penha diz que nós deveríamos ter uma vara especializada na violência contra a mulher. O que acontece em Joinville? Os casos de violência contra a mulher ficam junto com a vara criminal, com a 4ª vara criminal. Então, é uma situação onde, evidentemente, tu não consegues fazer um atendimento unificado entre promotor, delegacia, juiz, para ter esse amparo, né? E aí nós temos aquele problema: a mulher retira a queixa, inclusive há um posicionamento que agora o STF modificou, que é o fato de esperar, inclusive, que a mulher retire a queixa, porque a situação acaba criminalizar o homem, também não vai resolver, e as coisas acabam, na maioria das vezes, ficando inexplicadas. E geralmente são as penas alternativas que acabam sendo a punição desse agressor, se não for, evidentemente, em casos, como o doutor falou, de tentativa contra a vida, de homicídio, etc. Tem uma reincidência nisso, delegado? Por exemplo, assim, não é punido, retira a queixa e volta o caso a acontecer? Tem um grau de reincidência ou de repetição nessas situações. Tem tanto do mesmo agressor com a mesma vítima, com a mesma mulher, ou desse mesmo agressor com novas mulheres, com uma nova companheira, e tem situações que também seria interessante analisar, de mulheres que estão no segundo ou no terceiro relacionamento e sendo vítimas novamente, né? Eram vítimas do primeiro, eram vítimas do segundo, num terceiro relacionamento e sendo vítimas de violência. Possivelmente também já foram vítimas no passado da violência que o pai praticou, o irmão, etc., o que cria uma cadeia. Histórico. Exato. Um histórico, às vezes, a forma como eles se relacionam leva a que essas pessoas se acostumem a um relacionamento mais violento ou de menos diálogo, né? Então, nós temos vários casos de indivíduos que foram presos, acabaram ficando ou presos em flagrante ou preventivamente. Claro, as penas são pequenas, não vai ficar 5, 10 anos preso por um soco, por exemplo. Mas quando ele sai, o que ele faz? Ele procura essa mesma vítima, ameaça, vai atrás para ver se essa moça está com um novo namorado, se a ex-esposa teve alguém. Essas mulheres acabam vivendo uma situação difícil. Às vezes ela tem 1, 2 filhos com um agressor e ela tem direito de ter um novo relacionamento, inclusive vir a ter filhos, mas esse novo relacionamento dela dá início, starta uma reação do antigo companheiro. Existem casos que não são incomuns de se ter que tirar a mulher do município e ajudá-la a se recolocar em um outro lugar, porque aquele homem, nos casos mais graves, vai reiteradamente procurar essa família e vai perseguir. Eu ia te perguntar isso, Cíntia. O CDH, o Centro de Direitos Humanos, ele está há 35 anos aqui em Joinville, Sim. É o terceiro fundado em todo o país, né? Sim. Como que é esse trabalho de acompanhamento da vítima, de aconselhamento dessas vítimas? Nós temos um balcão de atendimento de direitos humanos, evidentemente gratuito, voltado para as pessoas carentes, e que ali a gente faz o acolhimento psicológico e jurídico. Então, nos casos mais graves, especialmente para aquelas mulheres que não têm condições de pagar um advogado particular, a gente faz todo o trabalho de acompanhar, tanto na esfera familiar, como a própria separação, o divórcio, a pensão, os filhos, quanto na esfera criminal, acompanhar o processo crime para ter certeza de que haverá um resultado onde o agressor de fato seja punido, né? Uhum. Mas já tivemos casos muito graves de mulheres que o marido joga álcool, queima todo. Sim. Ano passado, 2 mulheres foram queimadas com álcool, pelo menos que chegou para nós. Uma senhora que foi queimada a visão.
A gente sabe que existem casos que a mulher reage a essas agressões, né? Como o que aconteceu, por exemplo, em janeiro de 2002 em Itapuá, que a mulher matou o ex-companheiro, né? Sim. Agora, a pergunta seria, o que acontece com essas mulheres que reagem a essas agressões? Eu acho que todo mundo tem que responder diante da lei, né? Ninguém está imune às penalidades da lei e tem que se submeter a ela. Agora, no caso dessa de Itapuá, por exemplo, ela acabou sendo inocentada pelo tribunal de júri, em virtude de todo o histórico de violência que ela sofria, né? Então, tem que ser olhado como um todo, e por isso a necessidade de que aqueles que trabalham com a violência contra a mulher sejam especializados, para que casos como esse não sejam tratados de forma isolada e como se fosse apenas um ato, uma atitude insana de assassinato, né? Tem que se ver todo esse histórico para si. Em alguns casos foi reconhecida a legítima defesa dessa mulher em relação ao agressor. Em outros casos, a mulher é condenada, mas o tribunal do júri vê lá situações atenuantes, a provocação que esse cidadão fazia, agressões anteriores, alguma situação desse tipo. Vai abrandar a pena, digamos Abranda assim. a pena. Não em todos os casos, mas nesses casos onde havia uma reiteração de violência, acaba abrandando. Outro caso que aconteceu em julho desse ano, que aqui em Santa Catarina, que repercutiu em todo o país, foi o caso do pai em Rio Negrinho, que estuprava as 2 filhas, teve 3 filhos com elas, né? Mais 7 com a esposa, mantinha as 3 em regime de escravidão sexual e ameaça. Como que quem está de fora pode perceber que há algo errado? Porque o que aconteceu foi que alguém denunciou, acabou prendendo o pai e avô das crianças, né? Como que a gente que está de fora pode perceber que tem alguma coisa errada? É complicado, né? A gente ainda pensa primeiro naquela máxima, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas isso está muito errado. A gente tem sim que ser responsável no meio em que a gente vive para que se erradique a violência, para que as pessoas possam ter uma vida numa sociedade diferente, né? É necessário que a gente veja, porque as pessoas que são oprimidas, seja criança, adolescente ou a mulher, elas sempre passam indícios, mensagem muito calada, fechada, marcas, né, de espancamento. Então é preciso que a gente se ache também responsável, né, para isso e esteja disponível para procurar ajudar. Evidentemente, o ideal é procurar uma entidade especializada, a Delegacia da Mulher, ou alguém que possa ajudar em como fazer isso, né? E é uma situação delicada. Existe um perfil do agressor, por exemplo? Varia, a gente consegue traçar um certo perfil, mas a gente também não tem como dizer, olha, são homens de tal idade, tal condição social. Essa violência doméstica ela tem uma difusão, vamos dizer, geral, tanto que é um assunto que atinge o Brasil inteiro. Aqui na cidade de Joinville, isso é bastante difundido. Às vezes, em determinada uma classe, às vezes mais privilegiada, pode isso ficar mais escondido, não aparecer, do que numa situação onde as pessoas moram mais pessoas na mesma casa, ou são casas menores, muita vizinhança. Isso às vezes aparece de uma forma um pouco mais evidente do que em outro local. Mas não tem como a gente dizer um perfil específico, né? A gente consegue traçar mais um perfil psicológico. Assim, tem situações que eu recebo lá um boletim de ocorrência, converso com uma vítima, a gente já sabe que isso aqui vai dar problema. É o perfil do camarada que não admite, é o camarada que se acha dono, ou que se sente mais ofendido porque a pessoa procurou a polícia, né? E aí aquilo eleva o grau de agressões. Então a gente consegue mais pelo lado psicológico, pela conduta, pelo comportamento do cidadão, percebe se é mais perigoso ou não. Esse sentimento de propriedade é específico do agressor. O homem normalmente ele não admite, assim, tem homens que saem, ele já casou com outra mulher e ele quer que mulher dele, continue sozinha. E aí quando ela
tem um outro relacionamento, ele vai lá e agride, porque o filho está lá, daí ele acha que a mulher vai esperar até o filho ter 20 anos de idade, né? E acaba virando um problema. Isso é um machismo, né? Extremamente o lado arraigado cultural na nossa sociedade e que, infelizmente, inclusive a mídia ajuda muito a manter esse conceito muito vivo, né? Se a gente vê as novelas, a propaganda, a mulher sendo utilizada como um objeto para vender produtos, um objeto sexual, um objeto de comercialização, isso gera esse poder, né? A situação do lado, vamos dizer, da cobrança em relação à mulher, da beleza ou da juventude. Aí tem vítimas, mulheres que dizem, olha, a gente se dava bem, mas aí passou o tempo, ele começou a arrumar outras mulheres e aí começou a agredir ela, né? Ele mudou, não era assim, mas no decorrer dos anos ele foi adquirindo esse comportamento, porque a cultura, vamos dizer, que ele aprendeu era aquela. Certo. Bom, e nós vamos para um pequeno intervalo e o Alô Joinville volta já. Não saia daí. Silenciosa como a brisa. Reduz a quantidade de carros nas ruas e não para em congestionamentos. Fortalece suas pernas e seu coração. Carrega suas coisas para você. Não polui nem consome combustível, apenas calorias. É econômica. Desacelera o aquecimento global. E põe um grande sorriso no seu rosto. Pare. Você viu? Não? Ele sim. Campanha Infância e Adolescência Protegidas. Exploração sexual e trabalho infantil. Não finja que não viu. Denuncie. Esta foi sua última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Estamos de volta com a Alô Joinville, que está discutindo a violência contra a mulher. E violência não é só agressão física. As mulheres que são casadas também podem ser estupradas, não é mesmo? Sim, nós já tivemos casos nesse sentido. É um caso de difícil comprovação, dependendo de como acontece, coisas que acontecem dentro das casas das pessoas, nem sempre é fácil de que isso se comprove, mas temos situações em que o homem pratica violência sexual, estupro, contra sua própria companheira, sua esposa, seja obrigando a manter relações sexuais em momentos que ela não quer, ou práticas sexuais que ela não deseja. Já tivemos situações do homem obrigar ela a manter relação com outro amigo dele, situações bem graves, né? Tem casos no Brasil de condenações por estupro, mas é uma situação de uma certa dificuldade para nós fazer a prova, né? Basicamente tem prova pericial, depende também da violência, né, que esse homem pratica. Mas não é incomum que o homem tente castigar ou punir a mulher com prática sexual, né? Tem uma violência aí psicológica e física, que é do ato sexual, né? Como é que alguém que está passando por essa situação pode fazer para provar, para criar a prova? Tem que fazer isso com ajuda especializada.
A pessoa sozinha, ela não consegue resolver. A vítima, ela não consegue resolver toda essa situação sem ter um apoio jurídico, um apoio psicológico, um apoio terapêutico, que possa ir trabalhando para ela começar a procurar sair disso, né? Em Joinville, nós temos um programa de atendimento à mulher vítima de violência, temos uma casa especializada, que é a Casa Viva Rosa, que recebe mulheres e seus filhos menores quando são agredidas. Então, além desse abrigamento, que muitas vezes é necessário, também há todo um apoio para que essa mulher possa encontrar alternativas para a sua vida, né? A mulher consegue superar o fato das agressões e ter outros relacionamentos, por exemplo? É difícil, mas consegue. Se ela tiver o apoio que ela precisa, ela consegue. Nós já tivemos casos que acompanhamos em direitos humanos, inclusive uma pessoa que ela fazia questão de relatar a situação dela, Maria de Jesus, e que ao final de tudo isso, quando ela já tinha se livrado dele, foram 13 anos de luta, ela começou a fazer poesias e namorar um outro rapaz. Então, ela conseguiu. Evidentemente, não é a regra, mas é possível. Mas, para isso, tem que haver política pública para a mulher, para que se, de fato, tenha entidades, tenha uma rede de apoio. E o atendimento também aos agressores, que é uma situação um trabalho em cima dos agressores, para que o homem entenda a gravidade dessa situação, para que ele não venha a ser um agressor, tratar quem já é agressor, e também o esclarecimento à população em geral, para que esse homem não venha a ser um agressor. Hoje eu posso estar aqui, amanhã posso acabar sendo um agressor doméstico, né? Mas nesse caso da mulher que já é vítima de uma primeira violência, é importante a participação desse segundo companheiro, demonstrando que nem todo relacionamento é da forma que era o primeiro, né? Então isso vai dar confiança para a mulher e ela vai vencer bem mais rápido o trauma, a dificuldade. Agora, se ela, lógico, encontrar já um segundo companheiro e aquele outro homem for trilhando o mesmo caminho, né, de agressão, primeiro verbal, né, uma agressão não tão grave, ela já no começo já vai sentir, tá seguindo o mesmo caminho, já vai se sentir, criar barreira para qualquer relacionamento. É bem complicada essa situação da reiteração da violência. Nós temos casos de moças muito jovens que foram vítimas de violência e aí num segundo relacionamento acabam sendo de novo. Aí começa a caminhar para um trabalho que nós, no caso a polícia, não tem como fazer ele 100%, que é o atendimento psicológico, que é essa parte, às vezes... Deveria poderíamos ter mais... se houvesse uma prioridade política para esse tipo de segurança pública, porque política que monitora e contribui para a prevenção no campo da violência também é política de segurança pública. Infelizmente, o governo do Estado reiteradamente investe em repressão e não em prevenção. Então, compra-se 100 viaturas, mas não se coloca mais servidores numa delegacia, psicólogos, terapeutas, delegados, né? Não vai entregar colete, tem que vir com gente dentro. Entregar rádio, tem que vir com gente pendurada no rádio. Senão a gente não tem servidores e pessoas para atender o público, para a gente também poder, entre um número maior de policiais, escolher aqueles que têm mais aptidão para determinados trabalhos. É uma coisa boa da delegacia da mulher, que lá tem caso de mulher, criança, adolescente, vítima, idoso, e a maioria dos policiais que estão ali já são pessoas que têm um pouco mais desse gosto, desse entendimento do assunto, vão meio que procurando aquele trabalho, que para o contexto geral é meio complicado, né? Não é todo mundo que tem a capacidade, assim, cidades onde não tem uma delegacia que atende essas várias vítimas, tende a ter um atendimento pior, né? Muitas vezes o homem que está lá atendendo, ele também é agressor, ele também é violento. É mais violento que o agressor que a mulher tinha em casa.
Não é raro a mulher chegar numa delegacia para denunciar e o policial dizer, olha, mas já veio aqui mês passado e mês passado, vai-te embora porque eu não vou te atender. Como se ela que fosse a responsável por essa situação. A falta de especialização. Teve uma senhora que contou que ela ligou no telefone de emergência e ela estava meio desesperada, que é o normal, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Vai atender qualquer tipo de situação, seja um acidente de trânsito, as pessoas estão exaltadas. E aí quem estava atendendo não entendeu e disse, olha, eu queria estar aí para te bater. E aí ela veio e foi na delegacia, procurou e disse, olha, eu liguei lá pro 190 e o cidadão me disse isso e não me atendeu. E aí a gente tem que, né, fazer toda uma apuração. E aí quando se trata da polícia militar é pior ainda, porque a polícia militar ela é truculenta já por, né, DNA, né? E ela trata a mulher desse jeito, já vim aqui, já levei ele, agora te vira, né? Existe uma situação assim que não é 100% do efetivo que tem esse entendimento. Então, acontecem situações assim diversas. Nós tivemos uma situação de uma senhora que essa moça estava colocada para o lado de fora da casa e a guarnição que chegou lá para atender obrigou o homem a deixar ela entrar, isso era meia-noite. Claro que no dia seguinte o que aconteceu? Ela estava na delegacia para registrar a violência, porque claro, o homem se sentiu constrangido, a polícia veio ali, obrigou ele a botar a moça para dentro de casa, a polícia foi embora e ele bateu nela. Claro. Não era aquele não é um procedimento que se faz numa denúncia de violência doméstica, mas, né? E assim, bem serviço, quem está passando por esse tipo de situação, tem que procurar quem? Quem a pessoa tem que procurar? Nós temos os centros de referência hoje nos CRAS, nos bairros, que são unidades que atendem com psicólogas e tal, devem procurar que tem grupos de apoio, né? Procura o Centro de Direitos Humanos, procura o CEAV, que é um outro centro de atendimento a vítimas de violência, procura a delegacia, procura o Ministério Público. Então, é preciso que a pessoa tome consciência que só no momento em que ela procurar um auxílio, se não der num lugar, tem que procurar no outro, só a partir dali é que ela vai conseguir começar uma trajetória, né? Nós temos dados que 5 mulheres são agredidas no Brasil a cada 2 minutos, segundo o IBGE. Então, é uma coisa muito forte ainda, muito grave, né? E nós temos o Disque 180, que é um número nacional, Ligue 180, que redireciona essa mulher para algum local de atendimento na sua região. Que a secretaria é o atendimento à mulher vítima de violência. De violência, exato. 180. Tem o Disque não é o 100, 190. Tem o Disque 100, o número 100, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que também às vezes chegam, porque também é uma violação de direitos humanos, que chega também por esse canal. Então, no Disque 100 chega de violência contra criança, adolescente, mulheres e idosos. Mas de violência doméstica também inserido. Mas aí tem esse número específico, 180, para esse atendimento específico de políticas para a mulher. Certo. E os contatos para as denúncias e para mais informações estão aparecendo agora na sua tela. A mulher que não quer se identificar, ela também consegue fazer uma denúncia anônima. Anônima consegue. Sim, consegue. Sim. E não tem problema, deve ser feito também, se necessário. Gente, muito obrigada. O assunto é de grande importância, ao mesmo tempo ele é muito abrangente, né? Talvez a gente não conseguiu falar de tudo, mas a gente espera que tenha esclarecido a dúvida aí de todos. Nós agradecemos a participação dos nossos convidados e nós ficamos por aqui. Até a próxima. Até mais, nos vemos na próxima.